Vai, rapaziada da Rádio Bicuda FM 98,7, a rádio do seu estilo. Bom, gente, a gente segue aqui na sequência, né, de todos os nossos dias de entrevistas, né, com a rapaziada do jornalismo, o pessoal que é repórter. E hoje a gente está aqui para conversar com o Renato Cury, né, jornalista TV Globo, né, é o cara que cobre o dia a dia do Santos, né, na TV Globo, no Sport TV, enfim. Inclusive hoje a gente vai conversar com ele um tempinho um pouquinho menor. Ele pediu pra gente, né, conversar um pouco, ele vai entrar hoje no troca de passes, tá certo? Então eu só tô aqui aguardando ele entrar pra gente conversar, né? Ele entrou agora há pouco tempo, conversou com a gente, deve estar resolvendo alguma coisinha lá. Mas enfim, a gente já tá aqui já puxando o bonde, né, pra conversar, tá certo? Então a gente vai falar um pouco aí de jornalismo, né, dessa profissão que é tão difícil, né, cara? Enfim, em tudo isso, tá? Só falando aqui com ele. E é isso, tá certo? Aí é isso, gente. A gente vai trocar essa ideia aí, né, de jornalismo, enfim, essa coisa toda que é muito bacana. Espero que todo mundo aí possa aproveitar. Você que é estudante de jornalismo, você que tem vontade, né, de enveredar para essa área, a gente falar um pouco de carreira, né, cara? Que eu acho que é importante, e o mais importante é resenha, essa troca de ideia. E, enfim, acho que vai ser muito bacana a gente poder conversar sobre a carreira de jornalismo, enfim, reportagem. Eu quero aproveitar, dar o meu boa noite a você, Renato Cury. Cara, obrigado demais por aceitar o nosso convite, cara. Tudo bem, Nilson? Muito boa noite. Tudo ótimo. Você, boa noite para a galera aí que está acompanhando a gente na Rádio Bicuda. Vi que você fez outras lives com vários profissionais da área. Queria primeiro te parabenizar aí pela iniciativa. Obrigado, cara. E dizer que é sempre um prazer, cara. Eu, particularmente, realmente adoro falar sobre a carreira do jornalista esportivo e, dentro do que for possível e tiver ao meu alcance, dar dica aí para nova geração que está surgindo. Isso aí é importante demais, né, Renato? Porque a gente vive um momento onde a imprensa ela tem sido atacada nos últimos anos, né? Muitas das vezes, quando a gente fala desse ataque à imprensa, as pessoas confundem com o governo atual, mas na verdade a imprensa ela sempre tem um papel que é importantíssimo, que é de mostrar os fatos, independente do governo que entra, independente da governança também dos clubes, né? A imprensa sempre tem esse papel de denunciar, trazer os fatos e acaba virando alvo, né, Renato? Eu acho que em todos os ramos de atuação existem bons profissionais e maus profissionais, existem boas empresas e más empresas, mas a gente tem que sempre reforçar que o princípio número 1 do jornalismo é a imparcialidade, né? Então, muitas vezes as pessoas têm predileções políticas e que são genuínas, né? Todo mundo tem o direito de ter uma predileção política, mas em determinado momento ele acha que o jornal Y ou o jornal X está perseguindo o candidato ou o político que ele gosta. E muitas vezes eu acho que é uma crítica injusta, porque se você pegar um passado recente de como a crítica, como a imprensa de uma forma geral tem se comportado com os últimos presidentes, a gente vai ver uma linha de conduta que ela é uma linha bem reta, né? Não houve uma alternância. Quando era político do partido X tinha um tipo de tratamento, mas enfim, cara, eu acho que a gente vive uma era de muita exposição de muitas áreas, na verdade, viu, Wilson? Então, eu lamento que
Eu lamento, na verdade, assim, eu não lamento as críticas. Eu acho que as críticas, elas são naturais. Eu lamento quando a crítica se transforma em agressão física, como eu já vi companheiros sendo agredidos literalmente. Aí eu já acho que é absolutamente inaceitável. É verdade. Bom, saindo um pouco dessa questão, né, que é importante da gente colocar e reafirmar o papel da imprensa, que é de sempre fazer o seu papel, que é colocar os fatos. Eu procuro nas lives falar um pouco da carreira e também falar das dificuldades, né, de tudo que envolve a carreira, né, Renato? Então, assim, a gente procura ser um pouco diferente do pessoal. Eu sei que você é um cara que tem muita informação do Santos, mas hoje a ideia é falar da sua carreira, da sua experiência, de tudo que você viveu, para que outras pessoas possam entender como é que funciona, né, a área do jornalismo, beleza? Tô de bola, tô contigo. O que você mandar, tá mandado. Show. Renato, cara, como é que surgiu? É a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Como é que surgiu essa questão de ir para a área de jornalismo? Que era uma área que você sempre quis. Você queria ser jogador de futebol, não tinha talento, foi pro jornalismo. Como é que foi que o bichinho do jornalismo, cara, te mordeu? Cara, eu acho que todo jornalista esportivo ele tem um quê de esportista frustrado. Eu acho que todo jornalista esportivo, porque na verdade assim, todo jornalista esportivo ele é normalmente apaixonado por esporte, né? E normalmente quem é apaixonado por esporte gostaria de ter se tornado um esportista profissional. E quando eu digo frustrado no bom sentido, né? Não no sentido de, pelo amor de Deus, de ter inveja dos atletas, de forma nenhuma. A gente tem admiração por muitos deles, né? E, cara, assim, eu tenho recordações de paixão pelo esporte desde sempre, Nilson. Eu não tenho essa recordação física, mas o meu pai me lembra que quando eu tinha 3, 4 anos, eu morava no sul do Brasil. Eu morei em Bagé e morei em Canoas, né? Você é gaúcho, Renato? Gaúcho? Cara, eu sou nascido em São Luís do Maranhão. Nossa! Sou nascido lá, meu pai é engenheiro civil. Então a gente morou no Brasil inteiro, cara. E aí, tô fazendo uma live acompanhado hoje. Não, daqui a pouco eu vou chamar o Petkovic também. Sério, o nome do meu cachorro é Petkovic. Sério mesmo. Grande Pet. Por que será, né? Por que será? Né? Por que será, né? 2001? Por que será, né? Por que, né? Gol de falta? Eu não sei do que vocês estão falando. Mas então, Nilson, o meu pai conta que quando eu era bem moleque, lá, criancinha, lá no sul, que eu sabia, com 3, 4 anos, já sabia a escalação inteira do Grêmio, sabia de cor e tal, assim. Eu sempre gostei muito de futebol, eu tenho boas lembranças da Copa de 90, Copa de 94, então, colecionava o álbum, sabia jogador por jogador, sabia tudo, assim, e sempre fui muito apaixonado, além de ser peladeiro, né, de gostar de jogar bola ali, de curioso. E aí, quando a gente chega naquela idade-chave, ali a partir dos 15, 16 anos, que a gente precisa escolher uma profissão para a vida, eu pensei que eu queria uma profissão que eu pudesse continuar próximo do esporte, né? E aí eu pensei ou em educação física ou em jornalismo esportivo. E percebi que o jornalismo esportivo fazia mais sentido para o que eu queria especificamente. E como não existe uma faculdade de jornalismo esportivo, eu prestei uma faculdade de jornalismo e entrei na faculdade em 2002. E aí, a partir dali, fui dando seguimento na minha carreira. Pô, sensacional. E você fez a faculdade na Metodista de São Paulo, né? Se eu estou certo, né? E depois, logo depois, como é que surgiu o estágio no IG? Você foi contratado especialmente para a Copa do Mundo, né, o Renato?
Isso. Na verdade, assim, antes da minha passagem pelo IG, a passagem pelo IG foi a partir de maio de 2006. A partir de maio de 2006, mais ou menos. Foi um freelancer de 3 meses. Mas antes disso, eu já estava trabalhando numa agência, a partir de janeiro de 2006, uma agência que chamava MB Press, que era uma agência que prestava conteúdo pro UOL, né? A gente não trabalhava fisicamente na redação do UOL, mas a gente escrevia matérias que entravam no UOL, né? E a agência também era responsável por fazer o que hoje tem menos, né? Mas na época tinha muito, que era o gol a gol e o lance a lance. Então a gente tinha campeonatos, né, do mundo inteiro, e a gente tinha a função ali de acompanhar, de ir atualizando, né, no placar do UOL quando saía cada gol, ou no lance a lance, a gente ia assistindo aos jogos e aí ali, né, redigindo o que estava acontecendo em cada jogo, para que quem não tivesse assistindo esse jogo tivesse uma noção melhor do que estava se passando, né. E aí, como eu já tinha um pouquinho de experiência, né, depois de 4, 5 meses ali atuando na área, eu fiz um teste pro IG e fui chamado para fazer essa cobertura de 3 meses, esse freelancer, né? E aí eu trabalhei nos dois ao mesmo tempo. Então eu trabalhava na MB Press e trabalhava no IG e ainda fazia faculdade na época, né? Eu tinha uma jornada tripla. É aquela coisa da correria, né? Do jornalismo, de sair da redação e entrar na faculdade, né? Viver o dia a dia da faculdade e a experiência já de trabalhar, né, Renato? Que pouca gente hoje tem essa oportunidade que você teve, né? Cara, sabe, ô Nilson, que você fez uma colocação muito interessante, cara, porque eu penso bem parecido e eu tô até querendo começar a gravar alguns vídeos para publicar aqui no Instagram, porque a gente que já tá na área há um tempo, a gente recebe muito direct message da molecada querendo saber, e aí, como que eu começo, enfim, como é que eu faço, qual que é o caminho e tal. Isso que você falou é muito interessante e eu até pretendo gravar um vídeo sobre isso, que tem a ver com escolha da faculdade e como aproveitar a tua faculdade. E não é uma defesa das faculdades, né? O que eu acho é o seguinte, cara. Se você tem aula, por exemplo, você é um estudante de jornalismo, você tem uma rádio e você tem a pretensão de trabalhar com uma rádio. Legal. Você tem aula de rádio na sua faculdade? Não. Eu nem faço faculdade. Se você eventualmente estiver fazendo uma faculdade e tiver aula de rádio nessa faculdade, cara, você tem que aproveitar isso da melhor forma possível. Porque ali já é quase que um primeiro estágio para você. É o teu primeiro acesso àquele mercado, àquele tipo de informação. Então, por exemplo, eu fiz uma faculdade aqui em São Paulo, que na verdade é São Bernardo do Campo, Grande ABC, que é a Metodista. Um dos motivos pelos quais me fez escolher a Metodista é porque ela é uma faculdade que tem uma estrutura muito boa. O que isso significa? Uma faculdade que tem estúdio de rádio, que tem um jornal interno da faculdade e também um jornal distribuído no Grande ABC, e que tem também uma TV comunitária, que é uma TV feita por alunos da faculdade, que também passa em um canal no ABC. Eu posso estar falando besteira porque eu fiz faculdade em 2002, pode ser que tenha mudado de lá. Pode ter mudado, né? Exato, mas na minha época era assim. Então, o que isso significa? Que naquela época, já na faculdade, eu tinha aula com professores que estavam no mercado. Então, assim, o professor de telejornalismo, por exemplo, era um dos chefes do SBT. Então, o cara tinha uma experiência enorme. O cara tinha, de fato, ali, ele estava te trazendo ensinamento e você tinha oportunidade na prática, por meio das aulas, né, dos laboratórios na faculdade, de já ter um primeiro acesso, de se preparar, de fato, para o que viria no mercado posteriormente. Sensacional. E isso que você falou, até aproveitar e mandar um abraço aqui pro Rodrigo Costa, grande garoto, Renato, garoto muito inteligente. Começou aqui com a gente na minha antiga rádio. Eu tinha uma rádio web, a Caxias MT. Era uma rádio que a gente fazia a cobertura de início do time local, do futebol feminino local. Depois a gente expandiu um pouquinho e começou a dar oportunidade para a rapaziada.
Hoje ele tem a própria rádio web dele, lá Legal. em Petrópolis, a Rádio Piabanha, e o garoto inteligentíssimo, cai dentro, faz campeonato coreano, e ele faz algo que eu acho interessante, e que está um pouco dentro do que você está falando, antes da gente voltar ao ramo, que é fazer a faculdade certa, que tem aquilo que você almeja trabalhar. Se almeja trabalhar com rádio, tem que ter, né, o rádio. E você tem que ter um espírito empreendedor hoje em dia para trabalhar como jornalista, né, o Renato? O cara tem que ser um pouco empreendedor, não ficar só focado ali na empresa, mas também ter ali algo dentro da sua área de trabalho e ser um empreendedor mais do que um simples trabalhador, enfim, alguém que trabalha para uma empresa, né? Eu acho que isso que você falou faz bastante sentido, e além disso, o Nilson, você ter hoje um pensamento. Você estava me contando aí que o rapaz ele tem uma rádio web lá em Caxias, Petrópolis. né? Petrópolis. Não, a minha era de Caxias, ele começou aqui com a gente e agora tem lá em Petrópolis, faz um trabalho show de bola. Então, isso é legal também, cara, porque o que acontece? Vê se você vai entender o que eu quero dizer. Vocês que estão num começo de trajetória, quererem concorrer com quem já está há mais tempo no mercado, é uma concorrência injusta. A partir do momento que você passa a fazer um trabalho nichado, específico, dentro de um nicho, em Petrópolis ele vai falar da galera de lá de Petrópolis, dos clubes, dos clubes de bairro, das instituições. Ele vai em busca de um público específico. A chance dele se destacar dentro daquele nicho de conhecimento que ele tem, que é muito maior que o meu, ele entende muito mais de Petrópolis do que eu. Se eu for falar de Petrópolis, eu vou falar besteira. Ele tem autoridade para falar sobre Petrópolis, entendeu? Então isso traz para ele a possibilidade dele criar um nicho de público, um público que esteja interessado no que ele tem a dizer com relação ao conteúdo que ele vai disponibilizar. É verdade. A gente sente muito isso. A gente aqui, eu até aproveitar e mandar um abraço também pro meu amigo Garcia, né? A gente fazia aqui a Champions League da Baixada, ainda a gente faz até hoje. A gente faz a Champions League da Baixada aqui, porque eu trabalho aqui na Bicuda, que é a Rádio Vaz Lobo, né? A gente faz aqui cobertura de NFL, a gente faz UFC aqui, cara, faz uma loucura doida. E, contrapartida, a gente também aqui tem um trabalho, né, que é a Top Sport, que faz o futebol amador. E é incrível como é receptivo, né? As pessoas têm a receptividade. Esse domingo eu fui fazer Libertadores de Saracuruna, que é um bairro aqui, cara. É uma coisa louca. Sensacional. Entendeu? Cara, e assim, você sente que é um nicho. E economicamente se torna viável. Não adianta você pensar como rádio, querer invadir um espaço da Rádio Globo, da Rádio Tupi, que são rádios consolidadas e que as pessoas no automático já colocam. Você tem que conquistar um espaço, né, Renato? Perfeito. Sua colocação é perfeita. E tem o seguinte, né, Nilson? Enquanto você está aí fazendo trabalhos de fato, né, experienciando a rua, né, o dia a dia, que seja de um campeonato de várzea, que seja de um campeonato de bairro, que seja de um campeonato... O fato é que você está no mercado de trabalho, você está vivendo a experiência. O que isso significa? Que eventualmente, se um dia você tiver o desejo de trabalhar na Rádio Globo, de trabalhar na Rádio Bandeirantes, você chegar lá para conversar com as pessoas em busca de uma oportunidade de trabalho, você vai poder apresentar essa vivência que você tem, essa experiência que você tem, né? Cara, eu vi inúmeros profissionais crescerem dessa forma, entendeu? Trabalhando num portal menor, trabalhando eu me recordo, por exemplo, do Felipe Facincani, que hoje está na Fox. Trocou ideia com a gente aqui, foi o primeiro convidado, cara, foi o que abriu a porteira aqui. Sensacional, grande cara. Cara, eu lembro dele de 2008, mais ou menos, a gente cobrindo o treino do Corinthians no Parque São Jorge. Na época ele trabalhava para uma rádio menor, eu não me recordo qual rádio que era, né? Mas ele trabalhava para uma rádio menor. Depois ele foi trabalhar na Rádio Bandeirantes, né? Depois foi trabalhar na Rádio Bandeirantes. Da Rádio Bandeirantes ele foi trabalhar na Fox. O que eu estou querendo dizer?
Se ele não tivesse tido aquela experiência de uma rádio menor, dificilmente ele teria sido contratado pela Rádio Bandeirantes, né? O mercado hoje dificilmente contrata as pessoas que não têm experiência, né? Então, assim, para você ter experiência, você precisa começar de alguma forma, você precisa começar de algum lugar, né? E, cara, teoria e prática são muito diferentes, Nilson. Então, por mais conhecimento que você tenha, por mais cursos que você faça, e eu não estou dizendo que isso não é bom, isso é ótimo, que você busque conhecimento. Mas, assim, a prática é o que vai fazer a diferença. Então, se você tiver a oportunidade de pegar esse conhecimento todo que você fez e colocar na prática, como você coloca na tua rádio, como você coloca no futebol de várzea, como você coloca... Cara, você está vivendo o mercado. Óbvio que é um mercado nichado e menor, mas é um mercado de trabalho. É verdade, verdade. Renato, vamos voltar aqui, né? Que eu quero seguir agora o momento que você chegou para estagiar no Lance. Você sai do IG, né? E chega também para o estágio no Lance. Você teve duas passagens, né? Uma como estagiário, depois como funcionário. Mas essa do estágio, como é que funcionou? Muita gente boa passa no Lance, né? Ou passou no Lance, né, Renato? Cara, o Lance foi e é, assim, uma escola fantástica, assim. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais lá. E, na verdade, cara, foi um pouco de QI, assim, né? A minha ida para o Lance. Eu tive que fazer uma prova também, né? Então, assim, muita gente, ô Nilson, é até legal a gente tirar essa dúvida, porque assim, muita gente acha que o QI faz diferença, né? Quem indica. E faz diferença. Só que assim, se eu te indicar para você trabalhar na Rádio Globo, vamos supor que eu conheço um cara lá, vou falar, pô, tem um amigo meu, o Nilson, queria te indicar. O cara vai falar, legal. Ele não vai te contratar porque você me conhece. Ele vai te submeter a um teste. A única coisa que eu fiz foi facilitar o teu acesso. Eu fiz uma ponte para que você tivesse a possibilidade de fazer um teste, né? É muito diferente de quando o pessoal fala, mas pô, o mercado de jornalismo é só para quem conhece, para quem tem QI. Não é para quem tem competência, né? Não basta você ter QI. E quem faz conexão, né, Renato? Que é fundamental também. Porque como você vai trabalhar como repórter, se você não tem a conexão com outros amigos, né, da área, se você não consegue criar uma rede de pessoas dentro do clube que possam trazer informações para você, é conexão. Não tem como fugir, né, Renato? Perfeito, é isso. Faz parte do trabalho do jornalista, né? A construção de pontes é feita por meio de conexão, por meio de confiança. E aí eu tinha um amigo que inclusive hoje é comentarista dos canais do Sport TV, um dos grandes talentos aí da nova geração, que é o Alexandre Losetti. Ele era repórter lá. Sensacional. Ele era repórter lá do Lance e era amigo de alguns amigos meus, né? E aí eu falei pra ele, pô, Losetti, cara, eu sou leitor assíduo do Lance, pô, adoro o Lance, né? Cara, quando você souber da abertura de vaga lá, tiver estágio, me dá um toque que eu gostaria de prestar prova pra ir pro Lance. Legal. E em determinado momento eles estavam buscando estagiário e aí ele me indicou para fazer a prova de estágio, né? E eu fui submetido a uma prova, passei por essa prova e trabalhei lá no Lance como estagiário, como redator durante um período. E assim, você é um cara que a gente sente que é competente, né? E que cria uma rede tão boa que você voltou, né? Depois pro IG novamente, né? Você, do estágio, voltou e aí agora contratado de fato pelo IG, né? Isso, foi só para explicar, foi mais ou menos assim. Quando eu fui pro Lance, eu fui como estagiário, né? E o Lance estava começando, era ainda um projeto, né? Na verdade, assim, já era um projeto que funcionava na prática, mas era um projeto inicial, que era a Lance TV, que era uma das primeiras TVs web daquela época. E, cara, ninguém sabia na prática fazer aquilo. Então, existia ali uma forma de os repórteres que iam para os treinos, os estagiários levavam uma câmerazinha e aí, cara, você ia ali, enfim, se virava e não era todo mundo que gostava.
Eu, como estava ali como estagiário, tinha acabado de chegar, não podia escolher nada, que falasse para mim, Renato, ó, precisa fazer isso. Eu falei, opa, beleza, vambora, querendo mostrar serviço, moleque, estagiário, vambora, vamos fazer. E aí eu comecei a fazer matérias pra Lance TV. E o pessoal começou a gostar, porque eu fazia, acho que não com mais competência, mas com mais dedicação, porque eu gostava daquilo, então eu me entregava para fazer, né? E olha como são as coisas, né, que você está falando de conexão. O meu chefe na época, no Lance, foi convidado para ir para uma agência que tinha ganho essa conta do IG, que ia ser uma TV do IG. E ele foi contratado por essa agência. Quando ele foi contratado por essa agência, falaram para ele, ó, você vai precisar de um repórter web, você vai precisar de alguém que saiba fazer reportagem para TV. A primeira pessoa que ele pensou fui eu, porque eu já tinha trabalhado para ele no Lance. E eu era estagiário. Pô, sensacional. Ele me ligou e falou, cara, tem uma vaga aqui na TV IG, você tá afim aí de abraçar? Eu falei, vambora. E aí saí do Lance como estagiário para já ser contratado, né, como repórter lá no IG. Só aproveitar e mandar um abraço aqui pro João Venturi, que entrou aqui, narrador hoje, né, da DAZN, né, entrou aqui na conversa. E o pessoal do Santos Mil Grau que tá dizendo que tá alguém estourando igual pipoca, não é não, meu amigo. Ouvindo, é que tá chovendo aqui. Então tá chovendo, cara, aqui no Rio de Janeiro. É por isso, tá bom? E, cara, mas legal, valeu! Né? O pessoal aí do Santos Mil Grau, que pô, fazem um trabalho super legal, é essa curiosidade, né, cara? Eu confesso que eu não sei dizer se ele é jornalista ou não, mas o que eu vou falar é absolutamente irrelevante, o fato dele ser ou não. O fato é que ele gera conteúdo, né, para os santistas. Quer dizer, ele encontrou ali um nicho de trabalho para ele. Ele falou, cara, eu vou fazer meme, vou fazer brincadeira, vou prestar conteúdo para os santistas de uma forma, enfim, mais bem-humorada, né? Ele encontrou o nicho de trabalho dele. Ele faz. Se ele for querer concorrer com o Globoesporte.com, se ele for querer concorrer com o UOL, se ele for querer concorrer, ele tá dizendo ali que ele é engenheiro. Se ele for concorrer com outros, cara, ele tá ferrado, porque ele não vai ter estrutura para concorrer. Mas ele faz um material ali nichado que, pô, faz todo sentido. É verdade. E aí, você, do IG, né, virou... Como é que foi o convite para virar repórter âncora do UOL? Que aí já é um outro desafio, né? Na verdade, assim, eu virei âncora depois. Eu fui para lá como vídeo repórter. E aí, mais uma vez, vai fazer sentido a tal da conexão, né? Eu era vídeo repórter do IG, então, assim, eu ia todos os dias a treinos. Ia pro treino do Santos, ia pro treino do Corinthians, ia pro treino do Palmeiras. Dependia de qual era a minha pauta do dia, né? E eram poucos os sites e os canais que tinham vídeo repórteres, né? Nessa época, por exemplo, a Globo não tinha um vídeo repórter, né? E aí eu ia pelo IG, enfim, fazia o meu trabalho lá. E eu conheci um amigo, que é o Evandro Lopes, que ele fazia esse mesmo trabalho na TV do UOL, né? No UOL Esporte tinha uma TV. E eles estavam tendo uma audiência muito bacana, com conteúdos exclusivos e tal. E eles queriam expandir a área, né? Eles só tinham um vídeo repórter, que era o Evandro, eles queriam mais um vídeo repórter. E aí, quando ele ia expandir a área, ele me perguntou se eu tinha interesse. Ele falou, cara, vai abrir uma vaga no UOL, eu tô ali batalhando com a chefia, porque eles viram que é importante produzir vídeo nesse momento e tal. Queria saber se você tem interesse. Eu falei, pô, óbvio, né? E aí troquei o IG, fui pro UOL. E lá no UOL, aí já no UOL, né? Foi um lugar que eu tive várias experiências profissionais muito bacanas e tal. E no UOL eu tive a oportunidade de apresentar alguns programas. Ao lado, eu apresentei um programa que chamava Tabelinha com o Juca Kfouri, que era toda segunda-feira com o Juca. E algumas vezes eu apresentava o Pit Stop, que era com o Fábio Seixas, né? O Fábio Seixas que trabalhou no grupo... A gente trocou ideia com ele aqui. Repórter de primeiríssima qualidade, hoje está no grupo da DAZN. Ele falava sobre automobilismo na época na Folha de São Paulo. E
Então e a gente tinha a função ali de produzir esse programa, de levantar as pautas, né? A gente apresentava e depois também fazia a edição do programa, enfim, era uma multitarefa ali no UOL. Fiquei 3 anos no UOL, então tive boas experiências, foi um período muito bacana. E aí, né, você chega finalmente, né, a Globo.com como vídeo repórter, né? Como é que surgiu esse convite e como é que foi que ligou a chavinha? Opa, tô no Grupo Globo. Então, foi curioso, cara, porque foi um período meio doido, assim, da minha vida, que eu já não tinha mais certeza se era aquilo que eu queria fazer, enfim. E eu optei por sair do UOL. Eu saí do UOL depois de 3 anos e não estava muito satisfeito com a forma como o trabalho era feito, enfim. E aí eu saí do UOL e, cara, eu tive uma sorte tremenda porque o Globoesporte.com estava montando a primeira equipe de vídeo repórteres em São Paulo e eu tinha trabalhado com o cara que era chefe do Globoesporte.com em São Paulo, que era o Zé Gonzalez. Eu tinha trabalhado com ele no Lance em 2006. Então ele Nossa. me conhecia meu trabalho e tal. E quando eu saí do UOL, eu mandei mensagem para ele e falei, ó, Zé, tô contactando aí um monte de gente, um monte de amigo, dizendo que eu tô disponível no mercado, saí do UOL, enfim. Ele falou, puta, cara, vem aqui na semana que vem que eu tô abrindo aqui umas vagas, vou te entrevistar, ver se a galera gosta de você. E aí acabou rolando de uma semana depois eu saí do UOL e fui pra Globo. Teve gente até no UOL que achou que eu pedi demissão porque eu já tava empregado, mas não era verdade. Nossa, sensacional. E mais uma vez a tal da conexão que a gente fala aqui. Cara, eu falo isso direto aqui, mas o pessoal ainda não né? E aí, depois, lá do Globo.com, como é que surgiu o convite para sair, né? Do Globoesporte.com e ir para a TV Tribuna? Como é que foi essa migrar, né, de um setor para outro? Então, a TV Tribuna, na verdade, ela pertence ao Grupo Globo, né? Ela é uma afiliada que é o da de TV Santos, Globo. né? É uma afiliada da TV Globo lá em Santos. Foi o seguinte, eu acabei ficando menos de um ano como vídeo repórter lá no Globoesporte.com, porque veio esse convite para eu ir para a TV Tribuna. O que aconteceu foi o seguinte, foi no momento em que o Neymar e o Ganso estavam bombando, né, no Santos. Era a época do Globo Esporte do Thiago Leifert, era uma linguagem um pouco mais de entretenimento, né? Tinha muito... Enfim, era uma linguagem que hoje a gente vê com muito mais frequência. Naquela época era uma coisa bem inovadora, bem diferente do que a gente estava acostumado. E eles queriam um repórter que fosse mais jovem, que tivesse uma linguagem mais jovem, justamente para tentar entrar nesse ritmo ali da cobertura de Neymar e Ganso. E eu trabalhava na casa, eu era vídeo repórter, já tinha feito algumas coisas que o Thiago tinha gostado. E aí eles me ofereceram a vaga para eu ir para Santos, né? Para eu sair do Globoesporte.com e ir para Santos. Eu falei que, gente, eu gosto da ideia, mas vamos fazer um mês de teste, pelo menos, né? Deixa eu ficar um mês em Santos, ainda como funcionário aqui da Globo. Vocês veem, vocês gostam. Se não gostar, tá tudo certo. Eu volto para cá para o meu cargo de vídeo repórter. Se vocês gostarem, a gente pode, né, mandar para frente. E aí foi isso, aí deu tudo certo e fiquei 6 anos lá, né, cobrindo o dia a dia do Santos. E aí você pegou uma época boa, né? Você viajou quantos países ele acompanhando o Santos, o Renato? Ah, cara, viajei alguns, cobri Santos no Peru, cobri Santos na Colômbia, no Equador, na Argentina. Eu fiz a Libertadores de 2012 inteira, né? Depois, mais pra frente, fiz outras viagens cobrindo o Santos. Eu não me recordo agora de data e de país, mas 2012 eu me recordo bem, que foi meu primeiro ano. Então, eu fiz Bolívia, né? Porque o Santos estava num grupo que tinha um time boliviano e a oitavas de final também foi contra um time boliviano. The Strongest e Bolívar. Agora não me lembro qual estava nas oitavas e qual, enfim. O Santos estava no grupo do Juan Aurich, do Peru, então eu fui para Chiclayo, no Peru.
quartas de final foi contra o Vélez Sarsfield da Argentina, então eu fui para Buenos Aires também fazer essa cobertura. Foi bem legal, cara. Foi logo meu primeiro ano, foi muito difícil, super desafiador, assim, mas foi bem legal. E assim, Renato, eu quero te fazer uma pergunta seguinte: qual foi o país mais assim diferente que você foi? E como é que é essa questão da altitude? Que eu fico tentando imaginar como é que é essa questão. Para o jogador a gente sabe que é complicado, mas para o profissional de imprensa que está lá, como é que é fazer esse trabalho? Dá falta de ar mesmo? Vou aproveitar, o Flávio Pelarim está aqui acompanhando a gente, é um amigo meu virtual, grande santista, a gente bate papo direto aí por direct message. Não conheço ele pessoalmente, mas sei que ele é um baita santista, vira e mexe, me manda mensagem pelo Instagram, a gente troca ideia. Ele dizendo que no Peru o Juan Aurich foi campo sintético, é verdade, foi campo sintético. Os jogadores chegaram até a jogar com aquela chuteira, né, com cravo menor, né? Menorzinho, né? Cara, a altitude pesa muito, cara. Na verdade, assim, teve um fisiologista do Santos que me falou uma vez o seguinte, ele falou, Renato, quando não passa de 3.000 metros, a gente nem costuma dizer que é altitude para não ficar no subconsciente dos jogadores. Porque fica no subconsciente dos jogadores que é altitude, o cara psicologicamente sofre por um eventual sintoma que nem é de fato algo que ele esteja sentindo fisiologicamente, mas mais psicologicamente, né? Mas, cara, por exemplo, eu fiz La Paz, né? La Paz são 3.800, 3.900. O negócio é tenso mesmo. É impressionante, cara. Impressionante. Você sobe 3, 4 degraus de escada, te dá falta de ar, né? Eu fiz um jogo mais recente, foi 2018. Se o Flávio conseguir me ajudar aí, se ele lembrar, foi na altitude de Quito. Foi o jogo do Santos, mas eu não lembro contra quem que foi, cara. E para você ter uma ideia, no hotel, a gente chegou no hotel, né, com as malas, tudo, com equipamento, e no hotel tinha como se fosse uma lojinha de conveniência, né? Na lojinha de conveniência do hotel, eles vendiam, imagina um desodorante, mais ou menos desse tamanho, assim, era um mini respirador portátil. Nossa, cara. Com gás oxigênio. Então, pro turista que estivesse lá, eventualmente, estivesse sentindo falta de ar, o cara conectava ali, apertava e dava um fluxo de oxigênio. Pra você ter uma ideia de o quanto realmente pesa, assim, não é frescura, não. Sensacional, sensacional. E aí você, depois, né, chegou, foi em 2018, de fato, a Globo São Paulo, né, a Globo, a rede, né, como que se chama, né, a rede, né. E como é que é isso, Renato, para quem começou lá no lance, no estágio, chegar, de fato, opa, peraí, agora estou aqui trabalhando na rede. Como é que foi para você quando te comunicaram e avisaram que você ia para a rede? Cara, assim, é realmente muito gratificante, Nilson. Foi um dos dias mais felizes assim da minha vida, sem demagogia nenhuma, porque quando eu era moleque, eu passava ali na Avenida Berrini, Luiz Carlos Berrini, onde fica a TV Globo aqui em São Paulo, passava no carro com meu pai e falava, um dia ainda vou trabalhar aqui, E eu realmente tinha esse desejo, esse sonho e quando eu estava em Santos, na verdade, assim, cara, profissionalmente eu me sentia satisfeito, assim, porque eu fazia transmissões, né? Eu fazia transmissões de jogos pela Globo, fiz final de Campeonato Paulista, fiz transmissões de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eu viajava com o time para cobrir o time, então assim, eu me sentia realizado. Mas do ponto de vista de estrutura, de oportunidades, é claro que a rede te proporciona muito mais, né? Oportunidades de você cobrir outros clubes, de você cobrir outros esportes, né? Eu voltei para a Globo faz 2 anos e 3 meses, né?
Então eu tive a oportunidade de cobrir o Palmeiras fora do Brasil, fiz um jogo de Libertadores no Paraguai, fiz a pré-temporada do São Paulo na Florida Cup, nos Estados Unidos, em Orlando. Então, assim, são oportunidades que são sensacionais, além de você fazer outros esportes. Fiz Stock Car, fiz basquete, fiz vôlei, coisas que lá em Santos eu não fazia, que eu acabava fazendo muito mais o Santos, né, por razões óbvias. Exato. Bem, eu sei que você tem um compromisso, né? Troca de passes daqui a pouco, você estará, não é isso? Renato Cury, então vocês que estão acompanhando aqui, daqui a pouco, ó, Renato Cury lá, troca de passe. Sabe qual é a escalação? O RR tá lá hoje, né? Sabe dizer quem mais tá lá? Cara, hoje, não sei, ou ainda não? não sei te dizer. Eu posso dizer quem vai ser o meu convidado e qual o assunto que a gente vai tratar, cara. Opa, então... Eu vou estar com o convidado de hoje, é um dos médicos da Chapecoense, né? A gente vai tratar essa questão, tentar entender um pouquinho melhor o que aconteceu, né? A Chape tinha jogo marcado para domingo contra o Avaí, o segundo jogo das quartas de final. E aí, cara, de repente, uma explosão, 14 casos de Covid no elenco, entre jogadores, comissão técnica. E assim, eu sei que é um clube super sério, que faz testagem a cada 2 dias, mas, enfim, foi um negócio que deixa a gente que trabalha com futebol fica preocupado, né, cara? É uma parada meio alarmante, assim, né, cara? E aí a gente quer tentar entender um pouquinho, quero tentar entender um pouquinho dele, o que ele acha que aconteceu, e um adendo, né, a Federação Catarinense de Futebol suspendeu o Campeonato Catarinense por pelo menos 14 dias, né? Então, assim, é como se o campeonato se colocasse numa quarentena de 14 dias, justamente por causa disso. Aproveitar para mandar um beijo para minha amiga Luísa, que é aí do Rio de Janeiro, falando sobre o assunto da Chape. A Luísa é uma que eu ainda vou ver aí brilhando no jornalismo esportivo, e eu vou ficar muito feliz quando eu vê-la brilhar, por ter participado minimamente da escolha dela, né? Eu conheci a Luísa e o noivo dela, o Júnior, numa viagem que eu fiz junto com a minha esposa, e enfim, lá a gente bateu papo e tal, e a Luísa falou assim para mim, pô, meu sonho era ser jornalista esportivo, né? Eu olhei para ela e falei assim, pô, essa menina não tem 22, 23 anos. Como assim o meu sonho era? Em que momento você deixou esse sonho para trás, né? Cara, imagina, então eu sou um frustrado, já tô com 35 anos, tô aí na luta, já pensou? Ela falou, não, meu sonho era, eu falei, não, peraí, Luísa, por que era e tal, e a gente bateu papo, e aí, num determinado dia, ela me mandou uma mensagem super feliz, Poxa, que sensacional. tinha passado, eu não me lembro agora qual a universidade que ela faz, eu sei que ela faz uma universidade federal aí do Rio de Janeiro, ou estadual, que estava super feliz, tinha largado o curso que ela fazia, que se eu não me engano era Química, para cursar chato pra caramba, fez certo. Para cursar o jornalismo. Fiquei muito feliz quando ela mandou a mensagem. Amiga querida. Poxa, sensacional. Bom, a gente tem 2 minutinhos aqui. Eu tenho que fazer essa pergunta para você, Renato, antes de agradecer por você ter aceitado aqui o nosso convite. Manda bala. Qual o conselho que você dá para a galera que está começando agora? O cara está lá terminando o segundo ensino médio. Ele fala, poxa, eu quero ir para o jornalismo. Quais são os conselhos que você dá para essa pessoa que está pensando em enveredar por esse caminho? Nilson, você, cara, é um exemplo aí de um sujeito que não fez faculdade e está trabalhando na área. O que significa que é possível trabalhar sem ter feito faculdade. Mas se você me pedir um conselho, que conselho eu daria para quem está no ensino médio? O cara, se ele tiver a oportunidade de cursar uma faculdade, eu acho que pode fazer um diferencial grande na trajetória dele, tá? Então, assim, o primeiro conselho que eu daria para quem está ali no ensino médio e tem o sonho de ser jornalista esportivo é curse uma faculdade de jornalismo, porque na faculdade você vai não ter só conhecimento, como você vai ter acesso a assuntos e a valores que eu acho que podem fazer diferença para um profissional do jornalismo. E uma outra questão é a seguinte, eu já trabalhei em algumas empresas de comunicação no Brasil e o modus operandi de contratação delas é bem parecido, tá?
Essas empresas, o Grupo Globo, as grandes empresas, normalmente só contratam profissionais para o cargo de jornalismo se essa pessoa tiver formação em jornalismo. Isso significa que ela precisa ter cursado a faculdade de jornalismo e ela precisa ter o MTB, que é o registro profissional do jornalista. Então, o conselho que eu daria para quem está no ensino médio, cara, tá afim de ser jornalista esportivo? Cursa uma faculdade de jornalismo, aproveite a tua faculdade da melhor forma possível, se dedique às áreas que você acha que mais faz sentido para você. Então, assim, se o teu sonho é ser um redator, um repórter de texto, quando você tiver essa aula na faculdade, cara, você tem que brilhar, você tem que ser o melhor. O professor tem que olhar e falar assim, puta, esse moleque tem talento. Até porque esse professor pode te indicar para um eventual estágio. Se ele souber de alguém na área que está precisando, é muito comum isso. É muito comum de alguém da área pedir indicação na faculdade, liga para o professor da faculdade, pô, estou precisando de um redator, quem você tem aí? Bom, não, eu tenho um aluno assim, um estagiário, que pode ser um estagiário aí. Então, assim, esses são os primeiros conselhos. E um conselho, cara, que eu acho que é fundamental para todo mundo que trabalha na área de comunicação, para todo mundo. Gente, a norma culta do português é essencial. Essencial. Se você vai trabalhar com comunicação, o mínimo que se espera é que você fale corretamente o português e que você escreva corretamente o português. Se você vai fazer um teste para uma empresa, para um estágio, e você comete um erro crasso de português ali na redação, cara, a pessoa que te avalia vai olhar para aquilo e vai falar assim, sei não, hein? Sei não. Então, os meus conselhos principais seriam esses. Renato, quero te agradecer de coração e queria já deixar aqui um convite aberto para no futuro retornar, para a gente trocar essa ideia. Você é um cara, poxa, inteligentíssimo, um cara super acessível, né? Um cara que no primeiro contato que a gente teve já se dispôs, e todo conhecimento que você nos deixou aqui, eu tenho certeza que a galera que está acompanhando vai levar isso, né, para o coração e vai levar isso para o resto da vida. Queria te agradecer demais pelo papo aqui com a Rádio Bicuda FM. Nilson, te agradeço, cara. Te agradeço pelo convite. Mais uma vez, te parabenizo aí pela tua iniciativa, pela tua rádio, de você fazer um trabalho aí comunitário super bacana, enfim, de levar conteúdo aí para a galera, de cobrir os campeonatos aí do bairro, enfim, os campeonatos de várzea, os campeonatos que tem muita gente aí na região interessada. Eu te parabenizo aí pelo teu trabalho, te parabenizo também pela tua iniciativa, cara, de ter coragem de ir de peito aberto, falar com o Fábio Seixas, falar com o Felipe Facincani, falar com caras do mercado. É mais uma prova de que a gente está aí, cara. A gente está aberto para trocar conhecimento, a gente torce demais pela nossa profissão, e o que a gente puder trocar de conhecimento com quem está chegando vai ser sempre um prazer enorme para a gente. Tá certo, gente, ó. Renato Cury, corre lá, Sport TV, vai ter assunto sensacional falando lá com um médico da Chapecoense, não percam, e muito obrigado mesmo, gente. Renato Cury, Brasil, valeu demais, Renatão. Valeu, Nilson, um abraço, irmão, bom trampo aí pra você. Valeu, bom abraço, tô acompanhando daqui a pouco, hein. Show de bola, valeu, um abraço. Abraço.